hoje estamos começando aqui mais um episódio LPI em Foco, o podcast da Raia Dose Certa e Drogasil Dose Certa, para ajudar você na sua LPI, transformar a sua LPI num ambiente mais sustentável, mais humanizado e financeiramente também econômico. E esse é o tema principal hoje aqui, que eu com muita alegria, muita satisfação e já muita gratidão pela presença, trago aqui para conversar o Pedro e a Joyce, são os fundadores da Terça da Serra. Para quem não conhece ainda a Terça da Serra, vale bastante a pena escutar esse episódio hoje, entender o que é essa rede de franquia inovadora, né, em termos de segurança do idoso, de institucionalização do idoso, de ILPI, né, de instituição de longa permanência para idosos, que trazem aqui a receita do sucesso para quem tem a alma de empreender, né, não só a vontade, mas a alma de empreender nessa área que é cuidados da pessoa idosa, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui. E meu nome é Arley, eu sou enfermeiro e fundador da Dose Certa, serviço RD Saúde. Vou apresentar brevemente aqui a mini bio da Joyce e do Pedro. Para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas que está aqui interessado em LPI já conhece os dois, mas enfim, vamos chover no molhado. A Joyce, ela é médica pela Unicamp, especialista em geriatria pelo Sírio-Libanês. Ela é sócia fundadora e CEO da Terça da Serra e professora convidada também da pós-graduação em gestão de LPI do Einstein do Sírio-Libanês. O Pedro, ele é economista e contador pela Unicamp, ele tem MBA em Finanças pela FGV, pós-graduação em Gestão de Saúde pelo Hospital Albert Einstein, e ele é sócio fundador e diretor financeiro do Terça da Serra. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje e falar de um tema que a gente adora. Exato. O tema é sustentabilidade financeira, como manter a LPI saudável e sustentável, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como equilibrar as contas, como precificar a LPI, né? Como manter um atendimento de qualidade, mantendo a sustentabilidade financeira também. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho do que é a Terça da Serra, a história da Terça da Serra, a história de vocês também, de onde vocês saíram e onde está hoje a Terça da Serra. Bom, Terça da Serra surgiu por uma necessidade familiar. Meu avô, logo que eu me formei em medicina, teve diagnóstico de Alzheimer. E eu fui entender o que existia de casas de repouso, de LPIs, ali próximo de onde eu morava. Eu percebi que o bastidor não tinha muito protocolo, não era muito padronizado. Foi quando eu virei para o Pedro e falei, Pedro, vou fazer uma unidade com as características de ser uma casa, para ser bem completo para o meu avô. Poder ler o jornal no final do dia, tomar o sol, ir para o cinema assistir futebol de domingo, que ele adora. Então, fiz uma casa muito humanizada, com o bastidor, com todo o atendimento necessário, multiprofissional, para o idoso. Quando foi isso, Joyce? Que ano foi? 2014. 2014. Inaugurou a unidade lá em Jaguariúna, uma cidadezinha pequena, perto de Campinas. Vários amigos meus, né, médicos, enfermeiros, que estavam ali acompanhando, falaram, nossa, Joyce, é bem diferente o que você fez, eu queria muito levar para minha cidade. Aí virei para o Pedro e falei, Pedro, acho que eu vou fazer uma consultoria, né? Foi a hora que ele entrou e falou, Eu acho que isso tem cara de franquia, né? A gente não tinha experiência, né, com essa parte. Eu estava fazendo carreira na área financeira, trabalhando em auditoria, price, etc. E aí eu falei, isso parece franquia. Vamos estudar um pouco sobre isso. Vamos estudar. No Brasil não tinha nenhuma rede de franquias na época de casas de repouso. Achamos um exemplo nos Estados Unidos, conversamos com um consultor aqui local, fizemos a formatação e começamos a vender franquia primeiro para esse networking da Joyce, que eram pessoas ali conhecidas dela que queriam empreender, depois abriu para o meu networking de economistas, contadores, pessoal da área financeira, e depois disso aí estendeu para vários tipos de profissionais que hoje investem e têm as suas unidades, né? De lá para cá são mais de 100 unidades, né? Hoje são 100 unidades abertas e a gente tem 58 unidades em obra, né? Que a gente deve pelo menos entregar aí entre 35 e 40 esse ano. E o Brasil todo, né? A gente hoje está presente de norte a sul em praticamente todos os estados. Eu gosto muito de fazer um paralelo com o leito, né? Hoje a gente tem 2.300 idosos moradores com a gente. 2.300. Uma ideia de tamanho. É um hospital extra porte, né? Acho que o Hospital das Clínicas deve ter 2.000 leitos, né? Se eu não me engano. Eu acho que é o maior hospital do Brasil, acho que tem 2.000 e poucos leitos.
Vocês têm um HC pelo Brasil aí, né? Exatamente. No melhor dos mundos, a gente achou que ia chegar em 10 unidades. Exato. Era o plano auge. O plano que a gente fez com a franquia, na formatação da franquia, era um plano de 10 unidades. E mesmo assim a gente sabia que ia ser bem desafiador. Mas muito trabalho, muito conhecimento e muita gente boa, né? Nossos franqueados também que estão com a gente são muito bons, gente muito boa. E aí isso também ajuda a potencializar a rede, né? E como que a pessoa faz para se tornar um franqueado da Terça da Serra? É que falar. Onde você? Bom, a gente tem hoje um processo seletivo, né? Então ele entra em contato com a nossa expansão através de alguns dos canais, seja o site, o Instagram, os formulários, ou até por meio do nosso sócio do fundo da SMZTO, também tem um cadastro diretamente ali pelo fundo. E ele entra num processo seletivo onde vai ser avaliado todo o perfil dele, né? Se ele tem a identificação com o setor, se ele tem se a praça que ele também quer operar está disponível, se ele entende o que é, né? Por isso o nosso setor é um pouco diferente. Se você vai no setor de alimentação, por exemplo, você sabe mais ou menos o que é. Você já comeu num espoleto, você já foi tomar um açaí no Oakberry, você sabe mais ou menos o que você está fazendo. No setor das LPIs é um setor diferente, não tem outros concorrentes ou benchmarks na nossa área como franquias, então a gente gosta também de passar por um processo ali onde a pessoa entende, aprende o que para que a gente avalie o perfil, ela também avalie se interessa para poder fazer o investimento. Acho que estrategicamente até o nosso escritório foi pensado nisso. Hoje, o escritório da franqueadora é numa casa, ele fica na parte de cima e a parte de baixo é uma INPI. É a de vocês? É a primeira ou não? Não é a primeira. Mas é a nossa. Mas é nossa também. Mas é para já ser aquela coisa mais imersiva. Eu falo que a gente tem 2 perfis, né? A pessoa que já é da área da saúde entende que existe muito idoso e é um mercado que ainda tem muito preconceito e a gente tem ainda o propósito de mudar essa cultura. Ou alguém que não é da área da saúde, mas viu alguém cuidando de algum parente em casa ou cuidou de algum parente em casa. Então, ele começa a olhar para o mercado e fala, opa, precisamos de ajuda nesse mercado. Então, são essas 2 pessoas que chegam para a gente e passam pelo processo seletivo. Falo que a gente fala muito mais não do que sim. Tem muita gente que chega... Isso é surpreendente. E a gente fala, não, esse perfil não é adequado. Vamos... Não basta chegar ali com o recurso disponível. Fala, eu quero investir porque disseram que esse negócio dá dinheiro. Primeiro que nem um negócio dá dinheiro. Você precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. O trabalho dá dinheiro. O trabalho dá dinheiro. Nem um negócio dá com dinheiro. Sorte. Então, exatamente. Então, a gente... Com sorte não. Com competência. Muita competência e um pouquinho de sorte. Então a gente sempre fala isso. A gente já corta esse mito no primeiro momento. E assim, não adianta só estar focado no que vai dar de retorno. O cara tem que entender o trabalho que é. Está aberto 24 horas, lida com pessoas, as pessoas moram na sua unidade. A gente abriu a primeira unidade em 2014 e nunca mais fechamos, assim, tipo, não tem nem chave nas portas, porque é um negócio de 24 horas, é super diferente. Uma dedicação diferente. Exato, a gente escuta as pessoas falando, é porque eu tenho que ir lá na minha loja fechar o caixa, não sei o que. E LP você não fecha caixa, você vai fechamento do mês no máximo, e a vida segue, né? Então, é importante avaliar esse perfil para não dar nenhum tiro no pé ali, né? Vocês já tiveram alguma experiência sem êxito, assim, que vocês ficaram na dúvida se a pessoa tinha realmente a inspiração para o negócio, se ela realmente tinha, né, ali o skill, e aí decidiram seguir e depois se arrependeram? Já teve casos, sim. Acho que a gente consegue avaliar até certo ponto, mas o bom do nosso setor é o seguinte, a implantação da franquia demora um tempo, porque você tem que achar o imóvel ideal, a pessoa passa por um treinamento, aí ele começa a falar com os fornecedores, começa a fazer uma obra. Então, nesse período, a gente já consegue identificar também o perfil. Né? Então, não chega a operar, a gente consegue também barrar ali. Ou se a gente não pegou alguma coisa no processo seletivo, a gente consegue pegar na implantação. Então, essa pessoa não vai chegar a operar
uma unidade de terça da serra. Isso aconteceu. aconteceu, é muito, muito raro, se eu não me engano, 1 ou 2 casos, mas assim, acontece e a gente consegue identificar. Durante o processo de implantação, já viram que não fazia sentido e interromperam. E a minha dúvida até nesse sentido é, normalmente os imóveis são próprios ou são alugados? Normalmente. Normalmente são alugados. E aí, curiosidade mesmo, ó. Ele vai lá, ele fala, eu quero ser um franqueado, aí vocês fecham o negócio, começa o processo de implantação, e ele já começa a investir, porque já tem o aluguel ali e tal, e esse processo de interromper deve ser árduo, né? É complexo, mas existe todo um jeito de conversar e de fazer, assim, a gente é totalmente contra o embate, né? Nesse setor é muito difícil você ficar brigando com as pessoas ou tendo grandes... A gente senta e conversa, o que é bom para um, bom para o outro, a gente resolve as questões, na maior parte das vezes, também de forma totalmente amigável, né? A gente entende que a pessoa não tem o perfil, ela entende também que a gente não se identificou e a coisa segue. Uma coisa que a gente repete sempre, que quando a pessoa vem para fazer uma franquia de LPI, é um relacionamento que vai ser muito longo prazo. longo prazo. Então, se o relacionamento já ali nos 6 primeiros meses não está legal, qual a chance disso ser bom no futuro? E na última linha tem o idoso. Exato. A gente aproveita esse momento que ainda não tem a figura das famílias do idoso para tentar fazer uma conversa aberta que não vai envolver outras pessoas. Porque uma vez que está funcionando, você tem as pessoas idosas morando, você tem as famílias envolvidas, muito difícil você fazer a pessoa fechar, tira a bandeira, faz o seu... Aí o sofrimento é muito maior. Então a gente tem esse cuidado até, tanto na escolha do franqueado, na escolha do imóvel que vai ser, na forma que a gente faz o contrato de locação, para ser um contrato de locação bem amarrado, todos esses cuidados, porque eu estava dando exemplo de quiosque de açaí, temaqueria, você muda de endereço, você troca do quiosque tal para o tal. Exato. E você não sofre, de um dia para o outro você está em outro endereço. Você tem 30, 40 famílias morando num estabelecimento que demorou 8 meses, 10 meses para ser reformado, você não faz assim e troca de estabelecimento. Então isso a gente tem que ter esse cuidado, essa diligência, para que não tenha que passar por essas questões. Você vai mexer na rotina de 20, 30 famílias, né? Exatamente. Tudo precisa ser muito bem pensado desde o começo. Exato. E até a gente estava falando dessa parte dos candidatos, uma coisa que tem aparecido recentemente, isso já... Eu acho que esse ano já foram 4, né, nesse quesito. São pessoas que já têm outras ILPIs e que se interessaram em ou mudar a bandeira e virar uma terça da serra, ou então em abrir uma terça da serra em algum outro endereço ou em alguma outra praça. Isso também é uma coisa interessante que tem acontecido. E o que vocês entendem que chama a atenção dele para ele se tornar um franqueado? Ele já tem uma ILPI, eventualmente a ILPI dele já até financeiramente funciona, mas ele quer ser terça da serra. Ou normalmente ele vem porque não fecha a conta. Tem os dois lados. Tem o lado, acho que a marca hoje já é uma bandeira que faz diferença reputacional. Então a gente sabe que hoje as famílias também já teve uma mudança de cultura nesses últimos 11 anos. A gente foi um dos agentes, né? Tem vários outros agentes que trabalharam para isso, mas que as famílias hoje elas são mais seletivas, elas querem escolher qual eu vou, para onde eu vou. Tem muito mais informação hoje disponível na internet, nos blogs, nos sites, que você consegue saber como escolher uma boa ILPI. Quando você tem uma marca, vou dar o exemplo de hotelaria, você vai viajar para um lugar que você não conhece, você pega uma bandeira de hotel que você já ouviu falar, faz assim, pô, lá tem um Ibis. Você sabe que vai ser um padrão adequado, você vai ter uma cama, vai estar limpo, você vai dormir, vai ter uma vendinha ali embaixo, você comprar um chocolate. Você sabe o padrão que você espera. Não estou falando de altíssimo ou baixíssimo, você sabe que tem um padrão, que é quando você vai escolher também um lugar para uma criança estudar, você também olha a escola, você tem uma escola que tem a bandeira X, Y, Z, você vai mudar de cidade. Então, isso faz uma diferença na escolha das famílias. Então, esse já é um primeiro ponto que eu acredito que a gente recebe muitas mensagens de cidades que a gente ainda não está, dizendo quando que vai abrir a terça da serra aqui. Eu estou esperando com a minha mãe ou com a minha avó em casa, para quando abrir o terça... Fazendo todo o cuidado em casa, esperando a abertura da unidade. Então, esse guarda-chuva dessa reputação, dessa marca, já é um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que assim, como a gente tem uma equipe de gestão na franqueadora que apoia muito as unidades, com conhecimento, com benchmarks da rede de comparação, custos de cada linha e tudo mais, isso ajuda muito na gestão também da ILPI, né? Quando você está sozinho, empreender já é difícil.
empreender sozinho em qualquer setor, né? A gente está falando aqui do setor da ILPI, mas se você já tem toda uma metodologia de cuidado, toda uma metodologia de compra, uma metodologia de controle, sistemas e tudo mais, isso faz uma diferença A pessoa ganha ali 3, 5 anos de experiência, né? E a gestão da ILPI não é uma coisa simples. Todo mundo olha assim e fala, não, coloca o idoso, faz as compras do dia a dia, da comida. Não, é uma gestão muito complexa. É a gestão de uma lavanderia, é a gestão dos medicamentos, é a gestão do cuidado. É muito complexo. São vários pequenos negócios dentro, com a complexidade de ter todas as histórias das famílias que estão morando ali dentro. Né? E a gente aprendeu muito, né? Nesses 10 anos da franquia, a gente já errou muito. Então, nós já temos um histórico que o franqueado, ele entra e ele não vai ter os mesmos erros. Então, ele já ganhou aí 5 ou 10 anos de experiência. Exatamente. A gente brinca muito disso. Vem com a gente que vai ganhar ali alguns anos, vai comprar erros ali que a gente já cometeu e que não vai ser cometido. Diminuir um pouco o sofrimento. Exato. E às vezes esses 5 anos de experiência não é só o sofrimento que ele economiza. É recurso financeiro mesmo também, né? Porque às vezes ele não se sustenta de pé porque ele ainda não adquiriu todos os aprendizados que ele precisa, né? Fecha muito ILPI no Brasil, vocês sabem dizer? Olha, bate bastante gente na nossa porta falando, vou fechar, preciso de ajuda. A gente tem visto... Tem bastante. A gente tem visto um movimento de fechamento, principalmente agora por conta de fiscalização, né? Eu acho que bem ou mal, a pandemia trouxe uma luz para cima das ILPIs também que não existia. A gente ainda vê que ainda não tem um controle muito grande de quantas são as ILPIs e tudo mais, tem a pesquisa da Frente Nacional e tudo mais, mas a gente vê que trouxe uma luz. Então, tanto Vigilância Sanitária, Ministério Público e tudo mais, que já fiscalizavam aquelas empresas legalizadas, começaram a olhar também para o que estava de irregular, começaram a identificar, analisar, ver por CNPJ. Então, a gente vê movimentações em algumas cidades, e a gente está em várias delas e consegue falar, de fechamento de ILPIs por fiscalização. Isso é uma movimentação que a gente tem. E também a gente vê fechamento de LPIs por questões financeiras. Isso também está acontecendo, porque se você não tem uma gestão bem próxima, bem eficaz, com esse início, né, com a inflação, a forma como ela está atingindo, a taxa de juros alta, que é difícil de você tomar um capital de giro, a ILPI não consegue se sustentar. E aí começa a fechar realmente as unidades. E essa necessidade de capital de giro ela vem desde o início, né? Eu estava pensando, vocês falaram que tem unidade que vai inaugurar no ano que vem. Então, você já começa a ter custo agora para começar a ter alguma receita depois de um ano, mais ou menos, né? Tem que estar na conta tudo isso. E depois que o cliente entra, aí você precisa de outra necessidade de capital de giro ali, inicial, né? Para equipe, para estoque, etc. Exatamente. E até começar a entrar, né, a pessoa idosa, né, ali o hóspede. Então, você ter a casa mais ou menos cheia para atingir o break-even, você precisa de um capital de giro realmente... Isso tudo tem que estar dentro do plano de negócio. Tem que fazer um bom plano de negócio. Um bom plano de negócios, senão você não inaugura, você para no meio do caminho. Então, tem que ser tudo muito planejado. Quando eu ainda trabalhava na área de gestão hospitalar, a gente tinha um número mágico de número de leitos de hospital para o hospital parar de pé, né? E inicialmente era 50, depois se falava em 100 leitos, né? Tem um número mínimo para uma ILPI ser sustentável economicamente? Tem, só que ele é dinâmico. Porque se a gente for pensar há 11 anos, a gente tinha um número que era pelo menos 16 leitos para poder se sustentar. O mercado, obviamente, é dinâmico, o mercado imobiliário, a gente é muito dependente do mercado imobiliário, do custo de locação, custo de mão de obra, tudo mais. Então, isso veio evoluindo. E a gente sempre fez uma conta de eficiência financeira, mas eficiência operacional também. As duas coisas têm que estar casadas, porque você fala, a Joyce até brinca muito, fala para os economistas, na planilha, se você colocar 1.000 leitos pagando 20 mil cada um, maravilhoso. Vai fechar a conta, você consegue qualquer investidor. Agora, para a operação fazer isso acontecer, é muito complexo, tanto do ponto de vista de cuidado, quanto do ponto de vista, né, de gestão. Então, a gente tinha esse número, 16. Depois, a gente percebeu, dá para ir para 20, que você não perde a pessoalidade, a individualidade do cuidado. E esse número foi crescendo. Hoje, números de hoje, a gente está no número de 50. 50 leitos dentro de uma LPI,
mas sempre divididos em 25 quartos, 25 suítes. Por quê? No menor cenário, você vai ter 25 pessoas em quarto individual, no maior você vai ter 50 em quartos duplos. Acaba ficando no meio do caminho, 42, 41 ali, porque uma parte individual, uma parte dupla. Tem conforto, tem individualidade, tem retorno financeiro, tem cuidado com as famílias, tem espaço. Então esse é um número hoje que a gente vem trabalhando. Esse é um número médio bom. Um número médio bom que funciona sem perder qualidade. Sim, mais que isso você perde qualidade, você perde humanização. Os imóveis ficam muito maiores, a parte de imobiliário fica muito mais caro. Perde a cara de casa. Perde a cara de casa, tem que fazer mini prédio. Aí você começa a ter toda uma série de complexidades. Então hoje o nosso número tá nesse 50, é um número que a gente tem feito unidades mais novas. E menor do que isso fica difícil, muito menor do que isso, a dificuldade é realmente fechar a conta. Exato. Né? Hoje a nossa média da nossa rede é de 28 a 32 leitos ocupados em uma unidade. Então, funciona muito bem. Tem que fazer uma gestão muito próxima de processos mesmo para conseguir ter uma lucratividade bem boa. Número mágico é 50. E é realmente o auge da lucratividade com a eficiência operacional, que realmente eu trago a qualidade toda que precisa. O 50 é o foco, mas hoje funciona super bem. 26 leitos ali a gente consegue organizar. O que pesa mais no custo de uma LPI? Quais são os principais custos que vocês têm numa LPI? Pode falar. O principal custo é a equipe. É o número 1, a linha número 1. Equipe, são pessoas cuidando de pessoas, a gente precisa dimensionar muito bem essa equipe. Depois, no nosso caso, que são casas alugadas, o aluguel. E, por último, aí entra os cuidados, que é a alimentação, toda a parte de cuidados mesmo. Mas o líder são pessoas. E hoje, quem tem uma franquia Teresa da Serra, ela usa algum serviço compartilhado? Tem algum CSC com vocês? Ou cada um tem o seu financeiro? Como é que funciona? A gente tem um marketing compartilhado, então todo o departamento nosso de comunicação e marketing é compartilhado com a rede. Claramente a franquia pode ter uma agência local, se quiser fazer alguma ação, mas isso é uma questão compartilhada. A gente também tem o compartilhamento da área de monitoramento dos idosos, então que a gente tem uma central de monitoramento que é compartilhada para todas as unidades, que fica em Campinas, mas já dando um spoiler aqui, a gente já está transferindo isso para São Paulo, para uma central terceirizada, uma empresa grande, não vou poder ainda falar muito sobre isso, porque esse é um projeto que está saindo do papel esse ano. A gente também, quando as unidades são próximas, a gente sempre incentiva que elas consigam fazer compras compartilhadas, então a gente tem fornecedores homologados para que elas possam utilizar e fazer as compras até de mercado, compras de medicamentos, tudo mais, isso tudo faz também pode compartilhar. O que mais? É isso, de ganho de escala, assim, é o que a gente consegue trazer para fazer essa gestão e ajudar os franqueados. Sim, o restante, treinamentos também. Uma coisa super importante. E o restante aí é o franqueado, que de acordo com os processos, protocolos que nós temos, de know-how mesmo da marca, ele faz em loco. E qual que é vocês têm um alvo de número de franqueados aí para os próximos 5, 10 anos? Temos assim... Você quer a dele ou a minha? Eu sou o pé no chão, conservador, o business plan conservador. Não, mas a gente sempre fala que a gente quer atingir 300 unidades em operação, que seria 3 vezes o número de unidades que a gente tem hoje em operação. A gente já tem hoje capacidade, time e conhecimento para chegar nesse número de 300 unidades em operação. Mas claramente que a Joyce, como fundadora do começo, idealizadora de tudo, e junto com o Semenzato, que é nosso sócio, eles já falam em 500, 800, 1.000 unidades do Brasil e fora dele. É um bom número, porque a hora que você olha para o Brasil é muito grande e ainda existe muita cidade que precisa de um bom atendimento para os idosos. Então, a hora que você faz a média, 500 é um número que eu consigo ter toda essa logística
ganho em escala, eu consigo chegar num bom auge de cuidado adequado com os idosos. Exato. E para isso, assim, o que a gente tem feito, né, para poder atingir esse número, obviamente que não é um desafio, mas a gente está montando agora toda uma estrutura também imobiliária para que a gente possa fazer, seja a compra e reforma ou a própria construção dessas unidades no modelo Build to Suit para os franqueados, para que eles possam operar, porque o número de pessoas idosas e também a mudança de cultura tem feito com que a gente tenha uma demanda muito crescente nesse setor. As pessoas, como eu disse, estão querendo escolher, estão querendo qualidade, e para nós hoje falta leito. A gente tem hoje, as casas nossas estão praticamente todas 100% ocupadas, então a demanda de leitos já é enorme e só a tendência de crescimento é muito grande. Eu acho que esse é um caminho que a gente enxerga que construindo também, acelerando esse processo, entregando para o franqueado que é um bom operador, que já está dentro da rede, isso tende a crescer ainda mais. Voltando ao tópico do dono de LPI, que tem dificuldade ali financeira na casa dele. Normalmente vocês percebem que ele tem dificuldade de atrair cliente, ou melhor dizendo, atrair o residente ali, a pessoa idosa, ou ele tem dificuldade de gestão de custo mesmo da ILPI dele, ele se perde ali financeiramente? Eu diria que é um conjunto de fatores, né? Acho que nada é uma causa única, né? Então, desde o planejamento de como fazer essa casa, qual vai ser a casa, aquela casa vai estar adequada para o número de residentes que eu preciso. Então, sempre faz uma conta com alguns indicadores básicos ali de implantação, que é o custo de locação, o ticket médio esperado para aquela região que ele vai operar e o número de residentes que ele consegue colocar lá dentro. Então, assim, o custo de locação dele versus esses outros parâmetros vai dar pelo menos um norte, né? E hoje, com a nossa experiência, a gente consegue fazer quase que essa conta de cabeça. Se tem tantas pessoas pagando tantos reais, cabe um aluguel de tanto, vai dar uma margem de tanto, porque os outros custos, eles acabam sendo muito mais previsíveis no dia a dia, né? Então eu acredito que esse planejamento já é super importante. Às vezes a pessoa quer fazer uma LPI e ela vai ver uma casa e aí ela olha essa casa com um olhar muito visual, sem muita técnica, sem muita experiência, e fala, não, aqui cabem 40 pessoas, eu vou lá nas Casas Bahia, vou colocar 40 camas aqui, só que ela esquece que existe uma regulação da vigilância sanitária, a RDC 502 de 2021, que existe a BNT, que a gente tem que seguir também, que existe bombeiros, que hoje, cada vez mais, eles estão sendo bem rigorosos, o que é excelente, né? Mas eles têm exigido corredor de 1,65 m, pouquíssimas casas têm corredor de 1,65 m, então você tem que abrir, você perde quartos. Então, a hora que você vai ver, e a gente avaliou muita casa no passado, que já era casa de repouso para virar bandeira, né? Que estavam interessados nisso, e a hora que você fala, a pessoa fala, eu tenho uma casa para 40. Na verdade, na hora que você coloca dentro de todas as regras, a casa é para 16. E aí 16, com o aluguel que ela paga naquela localização, mesmo que o ticket fosse grande, não fecha. Então, esse é um fator, assim, planejamento da instalação da LPI é um primeiro fator super relevante. Depois disso, você tem a parte, obviamente, da gestão, do dia a dia, que se você fizer uma gestão muito boa, você consegue tirar a margem que você está prevendo do seu plano de negócio. Se você deixar passar algumas coisas, alimentação, compras, material que você usa ali para o cuidado do dia a dia, isso tudo vai indo, dinheiro vai saindo recurso. E também as pessoas precisam lembrar que a gente precisa colocar os impostos na conta. Tem muito gestor de LPI que não coloca o imposto na precificação da conta. Então, fala, olha, minha margem é tanto. Não, você tem que ir, estando no simples, no presumido, no lucro real, tem essa parte também tributária, que é importante você fazer isso já no planejamento, senão você precifica errado, e aí quando você tem que começar a pagar imposto, tem algum problema, tem alguma situação, isso também come margem. É exatamente isso. E a hora que você olha, estou funcionando, mas minha conta não fecha, eu falo que você precisa olhar para o operacional. Você precisa entender passo a passo do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Tem um dimensionamento muito grande de funcionário. Às vezes porque não está seguindo processos muito básicos de cuidado com os idosos. Está cuidando super bem, tem uma super boa vontade de fazer, mas ali o processo está muito ruim. Então demora mais para dar banho,
fica com o procedimento super confuso e eu preciso de mais funcionário para manter a qualidade. Aí você aumenta a sua folha de pagamento. Aí vamos olhar um pouquinho para a cozinha. Cozinheiro às vezes faz um pouquinho de comida a mais, tem desperdício, o mercado entregou compra errada, mas eu não chequei. Eu falo que são pequenas perdas todos os dias que mudam demais a lucratividade da ILPI. Então, olhar o operacional é super importante. E para manter esse operacional ativo, eu preciso de treinamento. Para minha cozinheira fazer bem direitinho, porcionar bem certinho, eu preciso treiná-la. Eu preciso treinar os cuidadores para dar um banho adequado, no tempo adequado, da maneira adequada. Então, o operacional para o gestor de LPI precisa ser uma coisa muito próxima. Precisa ser todos os dias, precisa olhar para o operacional. E, lógico, para a parte financeira. E aí você começa a cruzar as informações. Olhei para o operacional, dimensionei legal a equipe, vamos para a planilha. Não precisa, às vezes, nem ser uma planilha, pode ser um papel mesmo. Vamos anotar o que entra, o que sai, quanto que eu gastei. Opa, mercado mês passado eu gastei 2.000, agora eu gastei 5. O que aconteceu? Vamos olhar para isso. Então, ter essa gestão mais próxima dos processos é super importante. O pessoal costuma falar para mim, né? Como eu sou da área financeira, trabalhei muitos anos na área financeira, eles acham que eu vou trazer uma solução mega sofisticada. Eles falam assim, mas para você... Aí você fala, treina cozinheira. Você estudou, não sei o quê, você fez não sei o quê. Eu falo, não, controle financeiro pode ser um livro caixa, um caderno, não importa. Você só tem que controlar o que entra e o que sai. Você não precisa nem entender o que é receita e despesa, o que é custo, o que é gasto. Não, o que entra e o que sai. É o básico, né? Porque às vezes o pessoal fala, eu dou muitos treinamentos para os franqueados nossos dessa parte financeira e a gente fala o termo fluxo de caixa. Já embaralha a cabeça. Fala, não, fluxo de caixa já é um negócio. Eu falo, não, fluxo é movimento, entrada e saída. Caixa é o dinheiro. Então é só o movimento do seu dinheiro. É basicamente, olha só o movimento do dinheiro. Anota, saiu tanto, você põe o sinalzinho negativo. Entrou tanto, você põe o sinalzinho positivo. No papel. Numa LPI, você vai ter 30, 40 entradas e 25, 28 saídas. Isso cabe numa folha. É verdade. Isso cabe dentro de uma folha. Então, você consegue ali somar tudo e falar no final, deu tanto. Aí, na coluna do lado ali do seu caderno, você põe o outro mês. E aí, você consegue olhar. Eu gastei tanto esse mês e tanto esse mês. Então, depois disso, que você estiver fazendo isso com frequência, você consegue, vou sofisticar um pouco. Em vez de escrever à mão, eu vou colocar aqui no Excel. É uma planilha simples. A única fórmula que você tem que usar é soma. Então, assim, aí você sofisticou um pouquinho. Depois disso, você pode colocar isso no sistema. Beleza, aí você vai automatizando, vai melhorando, mas não é necessário. Se você entender que fluxo de caixa é movimento de dinheiro que entra e sai, e controle é você escrever o que entrou e que saiu na hora que ele entrou e que saiu, você já consegue fazer uma gestão da sua ILPI. Então, assim, não tem grandes fórmulas mágicas para fazer. Isso faz uma ILPI pequenininha ou faz uma multinacional. É a mesma coisa, a diferença é que uma faz no sistema ultra sofisticado e o outro faz no caderno. O resultado é o mesmo. Vocês acompanham junto com os franqueados, um DRE, alguma coisa assim? Sim, a gente sempre pede para nos enviar, a gente acompanha, se está passando por alguma dificuldade de fazer, a gente, o consultor, ajuda a fazer. Eu estou esse ano, principalmente, acho que com essa questão também de aumento de gastos, inflação e tudo mais, eu estou fazendo um programa de treinamento com os franqueados, é como se fosse um programa de formação mesmo. Então a gente está lançando, eu lancei ele na semana passada, e aí durante esse ano inteiro, até dezembro, eu vou fazer aulas quinzenais com os franqueados sobre finanças básicas, como fazer uma gestão da sua LPI, e para que eles possam também ter essa análise. Porque num cenário onde você tem uma margem muito grande, você acaba sendo mais descuidado com os seus gastos. Num cenário que a margem começa a dar uma apertada por causa da inflação, o supermercado está mais caro, o ovo está caro, isso está caro, você começa a estreitar a sua margem. E aí realmente o sucesso vai estar nos detalhes da gestão. Tem uma margem bruta saudável de uma LPI, gira em torno de quanto, Pedro? Dentro da nossa rede, a gente busca 20%. De margem bruta. De margem bruta. Lembrando que a gente cobra royalties, né, e também um rateio de taxa de marketing, que equivalem aí entre 6% a 8% do faturamento da pessoa. Então,
uma ILPI que não seja um franqueado pode tentar ter uma margem maior. A gente sempre até fala, você não tem o royalty, mas você também não tem a gestão eficiente. Então, as coisas devem se equiparar. Uhum. Não, acho que é super... Obrigado até pela resposta, pela franqueza, porque acho que esse é um número para quem eventualmente não sabe, né? Vale a pena, poxa, não é difícil ver o que é a margem bruta, dá uma estudadinha ali, busca a sua margem bruta para saber se você está saudável ou não, né? Acho que aí já é um bom começo, né? E esse tipo também de acompanhamento você faz com o pessoal lá, mês a mês, o seu time faz com as casas, né? Exato. E o legal é que a gente tem escala, né? Para conseguir olhar. Então, eu tenho todos os KPIs em relação à alimentação, até de quanto gasta de luz, quanto gasta de água. Então, hoje o franqueado, ele tem total visibilidade de gastei 4 mil com o mercado. Nossa, eu não deveria estar gastando isso, eu deveria estar gastando 4.300. Tem um benchmark ali para ele também. A gente faz isso do Brasil inteiro. Então, o franqueado ele consegue ter essa percepção de se a gestão está sendo eficiente ou ele está falhando em alguma coisa. E a nossa área, por exemplo, de operações, ela está dividida em células. Então, eu tenho uma célula que acompanha a unidade que acabou de inaugurar e vai com ela até ela chegar no ponto de equilíbrio. Então, é aquele momento que é mais difícil para o empreendedor. Você acabou de abrir, você se vê com um negócio, porque durante a implantação você está na empolgação, você está no sei o quê. A hora que você abre, você fala, eu tenho um negócio, e agora? E é diferente de abrir uma loja, né? Que você abre a porta e o pessoal entra para visitar. A ILPI não, a ILPI você precisa fazer um marketing mais assertivo para conseguir trazer o pessoal para conhecer. Você abre, você se vê ali sozinho e as pessoas começam até a visitar, e aí quando visita, fala assim, mas quando tiver você me liga que aí eu trago. Aí o primeiro é sempre mais difícil. Então, nós temos também uma forma de mostrar para as famílias que é uma rede, que a gente já tem 2.300 pessoas, moradores, vai ser o primeiro daquela, então isso vai ser muito bom para ele. Então, tem todo um desafio ali também, mas a gente fala que nesse momento, tá falando das células, né? A gente tem uma célula que a gente até chama de incubadora, porque é como se fossem pequenos startups começando ali dentro do nosso ecossistema, e aí tem uma gestão muito mais próxima, uma consultora que passa mais tempo, o marketing está colado o tempo todo para poder ajudar o franqueado, nós dois estamos o tempo todo ali perguntando para o franqueado como é que foi, como é que tá tudo bem aí, precisa de visita, a gente vai, então tem todo esse processo de acompanhamento. A partir do momento que ele passa ali do ponto de equilíbrio, ou então passa de uma ocupação de 60% mais ou menos, que a gente já sabe que ali naquele momento já vai estar no ponto de equilíbrio, aí ele passa para a célula operacional, que aí cada consultor nosso atende até 20 LPIs. Então ele vai atender, vai fazer todo o gerente das visitas, né, que eles vão semestrais ou anuais, vai fazer o acompanhamento, reunião semanal. Então, a gente tem um horário fixo, esse consultor tem um horário fixo toda semana, 1 hora pelo menos, até 2 horas, reservado para conversar com o franqueado. Se ele não tiver dúvida, ele vai falar, hoje eu só entro para entender como estão as coisas. Mas se ele tiver dúvida, já tem ali na agenda dele sempre travado esse horário para poder tirar essas dúvidas. E o que starta a reunião é sempre o fluxo de caixa. Exato. Deixa eu olhar o fluxo de caixa, vamos ver como é que estão as coisas, porque aí o consultor consegue fazer as comparações com o benchmark das outras unidades. E como aumentou a demanda dos franqueados para que fizesse essa análise mais conjunta do fluxo de caixa, que é aí que eu lancei esse programa de formação, porque a educação financeira, principalmente para profissionais da área da saúde e tudo mais, é muito deficitária no Brasil. A gente não tem nem na faculdade. A Joyce fez faculdade na Unicamp e não teve uma aula sequer. Ela saiu da faculdade sem saber o que era, nem qual o regime de trabalho melhor para ela trabalhar, se era no CLT, se ela não estava numa empresa pessoa jurídica e tudo mais. Então, a gente percebe às vezes nos franqueados isso, o cara é empreendedor, tem vontade, está no dia a dia, super bom gestor até de pessoas, porque aprendeu isso na vida, mas a parte financeira não é uma pendência, é uma coisa que não entra na cabeça. Então, essa ideia, essa formação de pessoas na área financeira, acho que vai fazer também uma grande diferença. Vai ajudar. Com certeza. E até aproveitando o ensejo, a maioria dos franqueados são da área da saúde? Hoje é meio a meio. É meio a meio. Hoje a gente tem até filósofo, advogado, físico. Pois hoje a gente organizou todo o operacional para realmente o franqueado conseguir, mesmo sem ser da área da saúde.
você que fala que o franqueado, se ele não é da área da saúde, ele se complementa com alguém que é da área da saúde, faz uma boa contratação de uma boa enfermeira. Então, hoje o nosso modelo é complementar. Se ele é da área da saúde, ele complementa com um bom administrador. Interessante. E como é que funciona a precificação de uma ILPI? Como é que você... E isso tem uma variação muito grande de cidade, de complexidade? Vamos lá. Para precificar uma LPI, a gente começa a olhar isso antes de alugar o imóvel. A gente já olha isso antes de alugar o imóvel. Para entender o perfil. Para entender o perfil da região, se tem outras ILPI, se não tem nenhuma ILPI, qual que são os dados demográficos ali, a gente vai olhar a IBGE, a gente tem um sistema que a gente usa que chama GeoFusion, que a gente consegue mapear todo o perfil demográfico daquele bairro, daquela região. Então, com esse cruzamento de dados, né, a gente vai começar a olhar o que poderia ser uma precificação, porque a gente tem que lembrar uma coisa importante também, que eu acho que é importante para todo mundo que está aí nos assistindo, é o preço, no final das contas, é aquilo que a pessoa vai pagar depois. Assim, tem que ter um pagador para você colocar aquele preço. Então, por mais que a gente calcule, faça uma fórmula matemática maravilhosa, uma pesquisa de mercado gigante, se não tiver aquela pessoa disposta a pagar e ver valor no negócio para pagar aquele valor que você está colocando, o seu preço vai acabar caindo de alguma forma. Então, partindo dessa premissa, a gente faz todos esses estudos, a gente faz o plano de negócio e faz testes ali, cenários. Se eu colocar o ticket médio de tanto, como que funciona? Se eu colocar tanto, se eu colocar menos, qual que é o ticket mínimo que eu posso para fechar a conta? Que esse valor vai ser importante para a gente também, para quando a gente for conceder descontos de inauguração e tudo mais. Então, esse é um estudo, mas no final das contas, não é uma conta simples de custo mais margem, porque isso pode não fechar a conta numa LPI pequena. Vou dar um exemplo, uma LPI de 14 leitos, com um aluguel de R$30 mil, se você for fazer só de aluguel ali embarcado dentro do seu custo, já tem 2 mil por pessoa. Mas todos os custos de cuidado que você vai ter, você vai chegar ali um custo de 6 mil praticamente para cada pessoa. Se você for colocar sua margem de 20%, você vai ter que cobrar 8 mil. Então, em São Paulo... Às vezes em São Paulo, sim. Contrato por 8 mil. Você vai para uma cidade menor, às vezes 8 mil. Exato. Você vai para o interior, você vai, às vezes, para uma região no interior de Minas Gerais, você vai para o interior de São Paulo mesmo. Então, você vai ter pessoas dispostas com orçamentos familiares que cabem até 5 mil, 6 mil reais. Então, aí que você vai ter você não consegue se sustentar. Então, aí você precisa aumentar o volume de leitos que você tem para poder ter a precificação adequada. Esse equilíbrio que é complexo, né? Mas a gente tem uma variedade muito grande. Como a gente está no Brasil inteiro, a gente consegue enxergar hoje precificação de lugares super diferentes. A gente tem precificação do sul do Brasil, por exemplo, Florianópolis, que é um ticket médio alto, as pessoas de alta renda dispostas a pagar. E a gente tem a precificação do norte, por exemplo, em Belém, que nós somos hoje já não somos mais a única ILPI privada, mas fomos durante muito tempo a única ILPI privada e teve todo um processo de mudança de cultura para que as pessoas pudessem atingir um ticket ali de 6, 7 mil. O Nordeste é uma grande surpresa positiva, porque apesar de não terem muitas ILPIs lá, o ticket começou super bem lá, né? Um ticket médio bom. O start já foi muito bom. Start bom. E, assim, falando sobre precificação, acho que é importante a gente também trazer uma coisa que a gente fala muito dentro do Terça, né? A gente tenta se colocar num preço que seja adequado realmente para as famílias, porque é um peso muito grande no orçamento familiar. Às vezes você cuidar em casa ou colocar numa LPI. E nós gostamos de poder atender a maior diversidade de famílias possível. Então, a gente não é o luxo das casas de repouso, né? A gente fala sempre assim, o nosso luxo é o bom cuidado. A gente não tem a hotelaria mais premiums, lençóis de 1000 fios, a gente não é esse o nosso foco. A gente quer que o nosso franqueado consiga dar o melhor cuidado. Se a pessoa quiser uma coisa super premium, ela consegue pegar um quarto individual e montar do jeito que ela quiser. Traz a cama dela, traz a cômoda, traz os lençóis de 1000 fios. Ela consegue ter o premium lá dentro, né? A gente tem bons exemplos hoje no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. As pessoas queriam uma coisa de mais luxo de hotelaria
Mas com o cuidado do terça. Então ela pegou uma suíte individual, montou da forma que ela queria, estante, escrivaninha, cadeira, não sei o quê, e mora ali no Terço da Serra. Então isso também pode ser trazido. Às vezes as pessoas confundem, eu converso com muita gente no mercado imobiliário e quer falar muito sobre ILPI, super premium, quer fazer hotéis de luxo, quer fazer... Cara, isso tem um limitante orçamentário grande das famílias e as famílias buscam o cuidado. Então é uma questão que a gente se preocupa bastante. O custo é muito alto, né? Se você parar para pensar que além do custo que a família tem com a ILPI, ela tem o custo do plano de saúde, de outras terapias complementares, né? O custo é elevadíssimo, né? Então, realmente, aí você acaba atingindo uma camada muito pequena, né? E deixa muita gente desassistida sem a qualidade que vocês conseguem levar, né? Para todo mundo, né? E esse exemplo, né? Eu te dou o básico bem feito, né? Você quer o premium? À vontade, né? À vontade. Dá para montar aqui dentro o seu premium. Quer trazer cuidador, quer trazer um home care, quer montar uma estrutura. Tá aqui, o quarto é seu, o resto, o bastidor tá todo aqui, dá para montar também. E agora, se eu focar em montar super quartos para todos, eu vou deixar sei lá, 80% das pessoas que moram no Terçal estariam de fora. Certamente. E aproveitando que a gente está falando de luxo, qual é o valor para investir para abrir uma ILPI hoje no Brasil? Vamos usar 2 cenários. O cenário São Paulo, o ticket mais alto, e o cenário Belém. Muda bastante, né? Muda bastante, interior. Olha, para você abrir hoje uma Terça da Serra, eu vou falar do Terça porque a gente tem padrões ali de acabamento que são interessantes ali para o franqueado, questão de manutenção, etc. Hoje, para abrir uma casa em São Paulo, você não vai investir menos do que 1.400.000 do padrão do Terça, pensando ali em 50 leitos, como você comentou, mais ou menos. Aqui em São Paulo, talvez pelo tamanho dos imóveis, vamos falar de 30, 34 leitos, tá? Talvez é mais difícil encontrar um imóvel, senão fica muito caro o custo do aluguel, e como o ticket é maior, você consegue ter um volume um pouco menor de leitos, mas nessa faixa. Se você for mais para o interior, ou se você for para Belém, por exemplo, outras praças, você consegue estar ali a partir de uns 800.000, vai depender muito da obra, né, da obra que você for fazer. E dentro do nosso projeto da construção das unidades próprias, aí vai ser um investimento por volta de 300.000, porque é só o enxoval. Toda a parte de reforma e obra, que é 80% do custo de investir numa ILPI ou na Terça da Serra, vai estar dentro de um fundo de investimento que vai fazer todo esse investimento, e o franqueado só entra com o recheio mesmo, mobiliário, acabamento, decoração, e aí já pode operar. Então a gente está também nesse projeto para reduzir a necessidade de capital de uma pessoa que tem propósito, que quer cuidar, que gosta, que já cuida, que já tem uma casa, que já tem um Terça, poder fazer. Então são essas 3 faixas. E tem linha de crédito para quem quer abrir a LPI, sim? Tem. Não existe uma linha específica hoje do governo, nada para isso. Falar de crédito hoje no Brasil é um cenário desafiador, né? A gente está com uma Selic de 14,25, com tendência de subir pelo menos mais meio ponto. Então deve chegar em 15, mas a curva de juros futura está alta. Então isso, toda vez que você olha crédito, hoje você tem esse cenário desafiador. Mas o que eu olho muito e ajudo também muito nossos franqueados a captar recurso primeiro, cooperativas de crédito, que são bancos hoje, na verdade, né, são equivalentes a bancos que têm taxas de juros mais competitivas. Isso é um cenário interessante que eu acho que tem como trabalhar. E também existe na área de franquias, existem bancos especializados, como o Banco do Brasil, tem a área de BB Franquias, tem o Santander Franquias, que também dão crédito para pessoas que querem abrir franquias, não necessariamente do Terça, no Terça também, nós temos essa parceria com esses bancos, mas se a pessoa quer abrir uma franquia de qualquer setor, ela consegue ir no setor especializado em franquias desses bancos, que eles normalmente emprestam 50% do capital necessário. Então eu quero abrir uma franquia de 800.000, eu tenho 400.000, vou no banco, eles me emprestam os outros 400.000, já conhecem de franquia, então já sabem que o fluxo tem que ser crescente e tudo mais, e você consegue essas linhas de crédito lá também. Isso ajuda bastante. Excelente a dica, ótimo. Uma última
penúltima pergunta. Quais são os principais indicadores que vocês acompanham hoje do ponto de vista financeiro das ILPIs? Eu posso, o seu financeiro. Os indicadores assistenciais. Eu vou até... É interessante, porque o principal indicador que a gente olha para saber se a unidade está saudável ou não, ele não é financeiro. É um indicador que a gente fala da ocupação. Como a gente tem um histórico de ocupação rápida e constante das nossas unidades, então a gente sabe que se tem uma unidade que já está com 2 anos de funcionamento, sempre operou com 90%, 100% de ocupação ali naquela oscilação pequena, e de repente ela está com 85%, 80% de ocupação. Pode levantar a bandeirinha do alerta. A gente tem Preciso operacionalmente olhar. A gente tem um painel na nossa sede que a gente olha o ela placar mandou de você leis. responder, ela está respondendo. Exatamente. Eu não aguentei. Assim que funciona, a gente vai se complementando. O dia a dia nosso é assim. A gente tem um painel que a gente monitora que chama placar de leitos. Então, todos os dias a gente olha para esse placar de leitos para saber como é que tá as ocupações de cada unidade, conforme for oscilando. Isso para a gente já é aquela... É o hemograma, vamos dizer assim, para quem é da área da saúde. Agora ele gastou. Tem esse desvio à esquerda desse hemograma aqui. Deveria estar em 95 e está em 80. Vamos olhar. Então, aí que você começa a olhar. E aí, quando você começa a aprofundar, aí você vai... Aí, obviamente, que você olha indicadores financeiros. Esse seria queda de receita, por exemplo, de um mês para o outro. É um indicador. Você pode olhar benchmarks de gasto de alimentação por pessoa que tá por leito ocupado. Então, se o gasto de alimentação por leito ocupado está muito alto, isso pode ser um problema de compras. Por exemplo, está comprando mal, não está comprando no atacado, está comprando no mercado da esquina, está indo naquele mercadinho de bairro que é mais caro, só para poder... Você está usando comodidade, só que você tem 30 pessoas ali comendo, mais funcionário, mais tudo, então isso pode ser um indicador. Agora, tem um outro lado também, que se esse gasto está muito baixo e você está perdendo leito, pode ser que a pessoa está querendo economizar numa coisa que não deveria. Então, é engraçado que a gente roda uma pesquisa de satisfação, um NPS, da rede trimestral. E é incrível como os maiores NPS são os que mais dão resultado financeiro, são os que mais mantêm a ocupação. Quanto mais satisfeita a família, quanto mais satisfeita a família, mais ela quer pagar para estar lá, mais ela tem receio de sair, mais a vaga é competitiva e melhor a margem do franqueado. Agora, você olha os piores NPS, o franqueado que fala, cara, tô passando dificuldade aqui, não consigo aumentar o ticket, ou a família não aceita nenhum tipo de reajuste, eu preciso ficar discutindo. Mas também, aí ele começa, é um ciclo, né? Você começa a tentar reduzir gasto, você começa a reduzir em coisas que são extremamente importantes para a qualidade do serviço, a família começa a perceber, a percepção de valor é menor, ela quer pagar menos por aquele serviço, a casa começa a desocupar. Então, é financeiro o indicador, mas no final das contas a gente trabalha numa prestação de serviço que tem que ser de qualidade. Ela precisa ser de qualidade. Então, a qualidade que vai dar esse dimensionamento. Maravilha. Vamos para a última pergunta. E a última pergunta, ela é sempre uma pergunta surpresa. Eu nunca coloco no roteiro. Mas eu vou facilitar, vou começar pela Joyce, que vai ser mais difícil para o Pedro, eu acho. Joyce, por que é que a pessoa idosa é invisível? Olha, a gente tem um preconceito no Brasil com um envelhecimento gigantesco. Isso não só falando de LPI, de idoso mesmo. Nada é pensado para o idoso. A gente não organiza o nosso envelhecimento. Você já sabe onde você vai morar quando você tiver 80 anos? Não. Nós não nos organizamos. Nós, idosos, ainda somos invisíveis. Então, o envelhecimento não é visto. Isso está mudando. Sim. Isso eu vejo muito desde 2014. A gente vai todos os dias mudando o preconceito no Brasil. Mas ainda falta muito. Perfeito. Pedro, por que o idoso é invisível? Eu vou, obviamente que a minha resposta seria igual a da Joyce, mas como ela já deu essa resposta, eu vou complementar que eu não acho nem só que
o idoso, a pessoa idosa é invisível. Eu acho que a gente também tem um preconceito com as dependências, né? Porque se você pegar, a gente endeusa a pessoa idosa super saudável, ou o cara tem 100 anos e corre uma maratona. Enquanto a gente, às vezes, tem uma pessoa de 20 e poucos anos que sofreu um acidente, que ficou debilitado, e essa pessoa está também tá tentando ir até para uma ILPI, às vezes a gente bate na porta, às vezes, com uma pessoa deficiente. Então, assim, acho que nós temos uma cultura de sempre olhar para essa questão o saudável é sempre o que está no auge, e a gente quer esconder as dependências, quer esconder todas essas questões. Então, eu acho que essa mudança de cultura, né, a gente tem que cuidar dessas pessoas dentro de casa, às vezes, a gente conviver com isso, a gente conviver com a diferença, é uma mudança de cultura mesmo. E no Brasil não tem local adequado, nem dentro. A gente está falando aqui de instituições particulares. Se você olhar para o setor público, então, o problema é muito maior. Tem reportagens que saíram essa semana falando sobre isso, sobre a dificuldade que existe as pessoas estão abandonando essas pessoas idosas em hospitais para ficar internado lá dentro, deixando na porta, né? E o governo está tendo que, né, o assistência social está tendo que se virar. O Ministério Público entrou com processos para colocar essas pessoas em LPI, pagos pela prefeitura. Então, assim, olha o processo, né? Se a pessoa está idosa e saudável, ok, mas se a pessoa está idosa e deixou de estar saudável por algum motivo, ela começa a ser abandonada dentro de hospital, né? Ou dentro de LPIs e etc. Então, isso é um problema social, cultural, muito típico aqui do Brasil pela renda também, o país em desenvolvimento pela renda, e que a gente precisa começar a tratar urgente, né? Acho que isso não é porque estamos vivendo mais que estamos vivendo melhor. E esse, para mim, é o grande desafio da mudança de cultura. Perfeito. Agradeço de verdade, de coração. Para mim é uma honra, foi uma alegria ter recebido vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom.